Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Sejam bem-vindos. Estamos meditando hoje, 37º dia, ressuscitando a justiça divina. Irmãos, quão lindo é este tema para a nossa vida. A palavra de Deus se encontra hoje no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 18. Eu convido você a abrir e a meditar comigo. Dizia então: o que significa este pouco tempo de que fala? Não sabemos o que ele quer dizer. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, aqui nós vemos Jesus, ele está ensinando os seus discípulos. Ele fala que ele vai partir, que ele ficaria pouco tempo. Ele fala do envio do Espírito Santo no Evangelho. E aqui o autor, neste tema que ele propôs para nós, ele propôs ressuscitando a justiça divina. E irmãos, o que vinha ao meu coração nesta meditação eram duas coisas: sobre a semente, o que plantamos, porque aqui vai falar da justiça divina, o que vamos colher, e também a segunda vinda de Cristo, que muitos já meditamos sobre a segunda vinda, ressuscitando a fé na segunda vinda, mas também na sua segunda vinda, essa justiça que Deus vai trazer para cada um de nós. Aqui o autor ele começa esse título assim: Jesus disse que o Espírito Santo derramado nos convencerá a respeito do pecado. Então, este Espírito que é prometido por Jesus aos seus discípulos, ele fala que convencerá a cada um sobre o pecado, do juízo e também da justiça. Então, este Espírito sendo derramado, que está em nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que incomoda o nosso coração, muitas vezes, nós sabemos que estamos fazendo errado. E isto é o Espírito Santo, que nos convence. E nós cometemos porque nós queremos cometer aquele pecado. O nosso Deus tem duas faces: a da misericórdia e da justiça. É muito importante saber que essas duas não são contraditórias. Há uma distorção, porque muitos julgam a misericórdia divina sendo um sentimento que tudo pode, porque Deus é amor, porque o outro lado julgam a justiça divina sendo como uma vingança, uma tirania, um Deus que não aceita nem conversa. São duas inverdades. Nem a misericórdia nem a justiça definem assim. Irmãos, eu já vi, e eu garanto que você também já viu, as pessoas falar: não, Deus é amor, eu posso viver assim, Deus é misericórdia, Ele conhece o meu coração. Mas, irmãos, esquecemos que a misericórdia é quando nós nos arrependemos do que cometemos, nos arrependemos dos pecados que cometemos. E a justiça, aqui nós tiramos como se fosse uma tirania. Deus, ele vai nos maltratar e algo semelhante. E não é isso, irmãos. O autor ele vai explicar aqui para nós. E aqui ele fala: nem a misericórdia nem a justiça se definem assim. Podemos dividir a justiça divina em 3 entendimentos. E ele vai trazer aqui para nós esses entendimentos. Justiça interna é um atributo de Deus. Aquilo que ele, por excelência, é justiça. No livro do Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz: todos os seus caminhos são justos. Ele é um Deus fiel e não comete erro. É reto e justo. Portanto, a justiça e a retidão, lealdade e integridade fazem parte do caráter de Deus. Por isso, chamamos justiça interna. Para tratar de Deus, a justiça terrena é apresentada por uma figura que traz na mão uma balança e os olhos vendados, que é uma justiça cega. A justiça celestial, Deus sabe muito bem o que faz. São os olhos
são de fogo e controlam a terra inteira. 2 Crônicas 16, versículo 9. Deus nunca vai errar, sem a interpretação nunca cometerá injustiça. Irmãos, olha que interessante. Nós vemos esse símbolo, a imagem de uma pessoa tampada aos olhos com uma balança e falando que a justiça é cega. Não, a justiça de Deus. Aqui fala que com seus olhos ele percorre a terra inteira. Este é um Deus justo, este é o caráter de Deus, ser justo. O caráter de Deus, ele fala aqui que a justiça de Deus não é cega, como se dizem. Ele sabe muito bem, porque ele controla a terra inteira. Deus nunca vai errar. Deus nunca vai errar na sua interpretação e nunca cometerá uma injustiça. Nós vamos ver mais à frente, porque muitas das vezes nós podemos falar assim, não, mas Deus é injusto, olha o que aquela pessoa tem, o que a pessoa não tem, e olha para você ver como é importante essa palavra justiça e a justiça divina. Justiça final tem a ver com o julgamento que o Senhor fará na sua volta gloriosa. Ele veio como um sinal de misericórdia. Ele está sendo exercida nesses tempos com oportunidade de salvação. Então, irmãos, nós vivemos nesse tempo de misericórdia, o tempo do arrependimento, o tempo da oportunidade da nossa salvação. Nós temos o hoje para nos arrepender, o hoje para sermos salvos. Nós temos essa oportunidade de salvação, porque, irmãos, o ontem não tem como mais mudar. O amanhã pode nem existir. Nós só temos o hoje. Jesus, ele pode voltar hoje, nós podemos morrer hoje. Então nós só temos o hoje para esta oportunidade de salvação. Só temos o hoje. E esse sinal de misericórdia é o que estamos vivendo. Porque depois, irmãos, que Jesus voltar, ou se nós partirmos, não teremos mais esta misericórdia. E teremos sim a justiça. Seremos julgados pelos nossos atos. Mas um dia ele virá como justo juiz para julgar as nações. Irmãos, aqui ele virá, mas também podemos ir ao seu encontro. Ele se apresentou como um cordeiro manso e humilde, e virá como um leão que ruge, como um rei que impera. Como na época do dilúvio, nos tempos de Noé, onde Deus falava, todos zombavam, bebiam e comiam. Jesus disse que estamos vivendo como nos tempos de Noé, como na época de Sodoma e Gomorra, onde os pecados eram tão escandalosos, né? Os pecados eram tão escandalosos e nojentos que provocavam a ira de Deus. Na conversa de Deus com Abraão, o Senhor disse que se houvesse um justo, ele não destruiria a cidade, mas não havia. Até a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. A igreja é a terra, espera um juízo. O juiz, como diz o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, que vão se separar as ovelhas dos cabritos e dará o pagamento conforme o que viveu. Olha como forte é isso, irmãos, porque nós vivemos tempos como na de Sodoma e Gomorra, nós vivemos como os tempos de Noé. Hoje o pecado virou comum, hoje comem, bebem e pecam, mas da mesma maneira que Noé, no tempo de Noé, era profetizado que viria um dilúvio, que destruiria, que viria o fim, as pessoas não acreditaram, é o que também vivemos. E irmãos, esquecemos da justiça divina, justiça interna ou remunerativa. É uma forma que Deus aplica a sua justiça para com as pessoas. Começo dando um testemunho. No passado eu passei por uma perseguição muito covarde, que tomou uma amplitude enorme e durou cerca de 5 anos. Então esse autor, Moisés Rocha, ele traz aqui o testemunho que ele passou por uma perseguição e que durou 5 anos, e isto foi uma perseguição covarde. E um belo dia ele foi orar, no meio da oração falou com Jesus, e que se ele me amasse poderia dar uma lição de moral em quem estava fazendo aquilo comigo. O Senhor não é justo? Onde está a sua justiça? Então ele cobrou isso na sua oração. Na minha cabeça, Deus poderia arrebentar com as pessoas, e quando elas perguntassem o que estava acontecendo, ele diria às pessoas porque mexeram com o ungido e estariam pagando por isso.
Então ele cobrou a Deus sobre a justiça, e se aquelas pessoas murmurassem ou reclamassem, o próprio Deus falaria: não, você mexeu com o ungido, então vocês estão pagando por isso. Mas não é isso que Deus fez. E ele vai trazer aqui para nós a resposta da sua oração. Assim termina a oração, e o Senhor virou para mim e falou: você está querendo a minha justiça ou uma vingança? Ou a sua vingança, né? E disse ele que estava entendendo nada. Naquele dia o Senhor me deu uma aula e disse que se ele fizesse tudo aquilo que desejava com os envolvidos, eu me sentiria vingado, mas não aprovaria sua justiça, porque justiça não é a destruição de quem nos ofendeu. Já para a justiça, o Senhor se esqueceu de quem se ofendeu. Deixa ele seguir em paz, mas vai e honrando de tal forma, de tal maneira, que chegar até os ouvidos de quem me ofendeu, a obra de Deus fez para comigo. Portanto, a justiça não é destruir quem ofendeu, mas é honrar até chegar ao conhecimento dele. Como a parábola do joio e do trigo. O inimigo semeou o joio onde Deus semeou o trigo, perguntando por que o dono do campo não arrancava o joio, e ele dizia que poderia arrancar o trigo junto, e o qual não seria legal. O melhor então era deixar crescer os dois juntos para ser estranhos. Incoerente, mas quando o dono do campo chega com a pá nas mãos, ele vai separar os dois. O trigo vai ser colocado no celeiro e o joio vai ser lançado fora no fogo. Isso é justiça. Aquela oração foi impactante. Eu chorei por muitos dias ao entender que a justiça não é vingança, sim honra. Olha que bonito o entendimento dele, porque ele queria uma vingança, mas ele entendeu o que é realmente a justiça. É Deus honrar ele, até aquela pessoa que fez mal ficar sabendo. E seria a honra, Deus honrar aquele que estava sendo ali caluniado, sendo perseguido. Quão bonito é a justiça de Deus. Ele não faz mal, mas ele honra as pessoas. Se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, Deus, ele mesmo fala que ele vai honrar aqueles justos. Vai te honrar para que você, irmão, seja justificado por Deus. Na outra oração, em meias lágrimas, o Senhor me dizia colocar os inimigos aos meus pés. Não entendi nada. Fui vendo que sem fazer nenhum esforço chegava até mim as notícias ou presença de quem me prejudicou, para que eu pudesse olhar para eles e ter compaixão. Por isso Jesus ensinou: amai-vos os seus inimigos, orai por aqueles que te perseguem, abençoai aqueles que amaldiçoam. Irmãos, se nós queremos vingança, isso os ímpios já querem, mas nós cristãos, nós que seguimos e queremos ser a imagem de Deus, nós temos que fazer como o Senhor mesmo falou: amai-vos os seus inimigos, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Jesus, ele fez isso na cruz, irmãos. Jesus, ele teve misericórdia, ele rogava ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele não amaldiçoou. Jesus, ele amou os seus inimigos, aos seus algozes que estavam aos pés da cruz. Olha quão forte é isso para nós. A justiça remunerativa é a forma que Deus distribui seus bens. Por isso São Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá da fé. Diz também no Salmo 11, versículo 7, o Senhor é justo e ama a justiça. Eles que não são retos verão a face. O esplendor da justiça traz a remuneração, o pagamento da distribuição e a recompensa. Entraremos aqui num assunto delicado. Se Deus é justo e exerce sua justiça, ele não pode tratar as pessoas igualmente. Mesmo amando, senão elas, ele seria injusto. Igualmente, uma pessoa que tem buscado uma busca espiritual, uma aliança com Deus, e a outra que vive como pagã, que não quer saber de nada, ainda zomba. Deus ama as duas da mesma forma, mas não pode exercer sua justiça aplicando a elas o mesmo benefício, senão ele cometeria uma injustiça.
Deus não pode tratar o ímpio da mesma forma que trata o eleito. Então precisa aplicar a cada um o que merece, para exercer sua justiça como ambos. Uma pessoa justa fica desempregada. No dia seguinte, Deus abre a ela uma porta de emprego, e ela pode até escolher. Do outro, Deus abre a ela 2 propostas de emprego, ela pode até escolher. Do outro lado, o ímpio está desempregado. Enquanto reza, o parente por ela na igreja está bebendo, jogando, falando palavrões, que vive totalmente uma vida desonrosa e não consegue emprego. Deus está sendo justo com os dois, entendeu? Dando a cada um conforme suas obras. Se este se arrepende, caminha na justiça, busca o que é certo, esforça-se, daí aplica novamente a justiça na vida dele e receberá sua proposta de emprego de uma vez. Irmãos, aqui, com outras palavras, ele trouxe aqui um exemplo. Aqui ele fala, depois ele vai continuar, ele fala de um exemplo de uma pessoa que tem uma aliança com Deus, tem uma fidelidade com Deus, é justa, faz conforme Deus pede, e então ela fica desempregada, ela precisa do emprego. E a outra que não vai à igreja, é uma pessoa ímpia, que ainda zomba das coisas de Deus, mas pede para uma pessoa ir lá, faz uma oração para mim conseguir um emprego, mas ela está lá no bar, está lá bebendo, está lá, ela não tem uma fidelidade, ela não tem uma aliança. Jesus, Deus aqui, ele não pode, aqui ele fala que não pode tratar as duas pessoas da mesma maneira, mas aí no caso aquela pessoa justa, ela consegue um emprego, e aquela pessoa que não, mas ele fala, se arrepender, se voltar ao caminho, se voltar à dedicação, à justiça, à aliança com Deus, ela também será tratada com justiça. Então aqui é para nós este exemplo, mas do tratamento de justiça de Deus. O assunto aqui não é emprego ou desemprego, certo? Não estou afirmando nada sobre quem trabalha ou não trabalha. Não é isto, me entenda. Só criei um exemplo enquanto escrevo para dizer que Deus tem o mesmo sentimento por todos, mas aplicar a sua justiça, as portas que se abrem para um não se abrirão para outro. Cada um vai receber o fruto da justiça, para que não seja injusto. Porque Jesus disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado como acréscimo. Olha que palavra forte para nós, irmãos. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, nós queremos que Deus seja justo na nossa vida. E se nós queremos que Deus seja justo na nossa vida, como está sendo a nossa vida? Como está sendo para mim ser julgado por Deus? O acréscimo, os benefícios da justiça são aos que buscam por ela. Se eu busco a justiça, eu vou ser julgado por essa justiça. E eu estou caminhando num caminho reto. Veja que interessante. O profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 16, foi escrito um livro que conserva a memória dos que temem e respeitam o Senhor. Eles serão para mim um bem particular, diz o Senhor. Tratá-lo-ei como o pai trata os seus filhos, e serei de novo verás de novo a diferença entre um justo e um ímpio, quem me serve e quem não serve, e quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Que lindo! Os justos são constatados em um livro e são chamados bem particular como a menina dos seus olhos, são tratados como um filho do pai amoroso, e todos verão a diferença entre quem caminha na justiça e quem não caminha. Existem coisas que são leis espirituais. Isso significa que quando mais correto você caminhar, mais irá usufruir da justiça de Deus. Irmãos, esse texto que ele trouxe de Malaquias 3 é muito bonito, porque muitos justos estavam reclamando dos ímpios conseguirem as coisas, os benefícios, mas ali Deus explica que ele vai mostrar aquele que me segue, aquele que me serve e aquele que não me serve, aquele que tem uma aliança comigo e que não tem, aquele que caminha na justiça, que entende a justiça e o que está fazendo, daquele que não caminha na justiça, que não sabe, e ele vai julgar isto. Irmãos, quão forte é isso para nós, porque Deus, ele honra aquele que anda na justiça, que fala assim, não, eu não vou cometer esse ato
por justiça. E é isso que o Senhor quer ressuscitar em nós hoje. Este autoconhecimento da justiça de Deus, em reconhecer, não, eu estou fazendo realmente errado e não vão continuar. A justiça, em levar a justiça de Deus acima das nossas escolhas. Levar a justiça, não vou fazer isso porque isto é errado perante Deus. Deus, ele está vendo todas as coisas e ele vai agir com justiça sobre a nossa vida. Vejamos abaixo o texto que propõe a famosa lei da semeadura. Por isso que quando eu comecei essa meditação me vinha muito isso, porque o que semeamos colheremos, irmãos. A carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 6 ao 7, tudo aquilo que o homem semeia, isso é que colherá. Percebe que o papel de Deus exerce a justiça, os benefícios, os malefícios dela depende, na verdade, da pessoa que recebe. Ninguém planta abóbora e colhe morango, ninguém planta limão e colhe laranja. Irmãos, aqui é a lei da semeadura. Percebe que o papel de Deus é exercer. Se você está plantando limão, irmãos, você vai colher limão. Se você está plantando pimenta, você vai colher pimenta. Não tem como você plantar pimenta e colher morango. Então, irmãos, a partir de hoje, o Senhor ressuscitando esta justiça em nossos corações, comecemos a plantar coisas boas para colher coisas boas, que plantemos uma aliança com Deus, que plantemos algo que queremos realmente colher. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo de 6 a 8, Deus diz que retribuirá a cada um conforme os procedimentos. A justiça de Deus vai ser dado como proceder a cada um. A segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, se a semeadura é generosa, colheita é generosa. Olha que importante, se nós plantarmos generosamente, também a nossa colheita vai ser generosa. A semeadura mesquinha, colheita é mesquinha. Justiça de Deus remunera na proporção das aberturas que vocês recebem. Olha que bonito, irmãos. Jesus disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 42, nenhum copo de água dada ao menor dos pequeninos será esquecido. Se Deus, com tanta coisa para se preocupar, contabiliza um copo d'água dado a uma pessoa, imagina a riqueza de contabilidade de nossas ações por parte dele ao exercer essa justiça. Como um copo d'água, ele recolhe cada lágrima, cada palavra proferida ou recebida, cada gesto. Por isso São Tiago nos instruiu no capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, ao seu tempo ele vos exaltará. Vamos caminhando serenamente e um dia a justiça virá. Por isso São Tiago diz, ao seu tempo. Jesus recomendou não colocar a nossa esperança na justiça dos homens, pois quem assim o faz já recebe a recompensa nessa vida passageira e perdeu a justificação. Quem justifica é Deus, caminho na paz, não deseje vingança para ninguém. Irmãos, para finalizarmos nossa meditação, aqui nós vemos, a lei da semeadura, a lei da colheita. Se queremos colher bastante, temos que plantar bastante. Mas o que me chamava a atenção aqui, quando ele falava da justiça, que recomendou não colocar a esperança em homens, das lágrimas, das palavras proferidas ou recebida a cada gesto. Aqui, irmãos, muitas das vezes nós usamos aquela palavra que os humilhados serão exaltados. Não. Ali a palavra está falando, aquele que se humilha será exaltado. E aqui ele trouxe isso. Irmãos, muitas das vezes nós queremos ser exaltados perante as pessoas, mas não nos humilhamos em Deus, na confiança em Deus, na justiça de Deus. E o Senhor hoje, Ele quer ressuscitar esta justiça. Que nós deixemos Jesus ressuscitar em nós essa justiça divina. O tema proposto para hoje, justiça divina. Que nós, a partir de hoje, nos nossos pensamentos, nos nossos plantios, como foi colocado, nós pensemos sempre na justiça de Deus. Será que eu estou fazendo? Será que eu estou sendo justo? Porque o justo viverá da fé. Que Deus abençoe você.